Fala gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de Química para o PISM 1. Seguinte galera, nessa aula aqui a gente vai trabalhar com as características atômicas. Para ser mais exato, nessa aula a gente vai falar acerca dos íons, tá? Na nossa aula passada a gente trabalhou com as partículas subatômicas. Trabalhamos com o número de massa, número atômico, e também vimos que o número atômico ele indica o número de prótons e o número de elétrons, tá? E também vimos a relação entre o número de massa e o número atômico, tá? Agora, a gente vai partir para uma parte mais específica da matéria, tá? A gente vai trabalhar com os íons, tá? E vamos inicialmente com a definição. O que é um íon, né? Bom, gente, o íon é basicamente um átomo cujo número de prótons é diferente do número de elétrons, tá? Bom, esse íon ele pode ter carga positiva ou carga negativa. A gente vai ver vários exemplos para a gente trabalhar, tá? Mas a ideia basicamente é essa, tá, gente? Então vou até marcar para vocês aqui, ó. Os íons são basicamente átomos que possuem número de prótons diferente do número de elétrons, tá? Uma coisa importante, os átomos eles possuem a capacidade de ganhar ou perder elétrons, tá? Antes da gente partir para a parte dos exemplos, eu vou fazer algumas analogias para que fique didático para vocês, tá? Mas o que vocês têm que saber de antemão é que se eu tenho um íon, eu vou ter o seguinte, que o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons, tá? Outra coisa importante, o número de prótons ele nunca se altera, tá, gente? Como eu acabei de falar, o átomo ele possui a propriedade de perder ou ganhar elétrons, só que o número de prótons ele nunca se altera, beleza? Bom, antes da gente partir para os exemplos em si, vou fazer aqui algumas analogias para que fique didático, tá? Vamos supor o seguinte, gente, que eu tivesse, sei lá, por exemplo, um átomo X, um elemento químico X, por exemplo. E esse elemento químico X tem, por exemplo, número atômico igual a 60 e, sei lá, número de massa igual a 60 e número atômico igual a 24. Bom, a gente sabe que, nesse caso aqui, o 24 seria o número atômico e esse 60 aqui seria o número de massa, certo? Então, esse 24 aqui, ó, ele estaria relacionado ao número de prótons e ao número de elétrons, certo? Se a gente tivesse aqui um átomo no seu estado básico. Agora, se eu tivesse o seguinte, se eu tivesse, por exemplo, X mais aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui X mais, tá? É o mesmo átomo, tá? O número de massa é praticamente o mesmo, tá? O número atômico também é o mesmo, tá? O número atômico nunca vai se alterar. Agora, olha só, galera, a gente tem um sinalzinho de mais aqui. O que significa esse sinalzinho de mais, Eugênio? Significa o seguinte, que a carga total desse elemento aí, no caso, é a carga de mais um, tá? A gente não coloca, mas quando tiver o mais aqui, significa mais um ou um mais, tá? Então, olha só. Deixa eu escrever aqui para vocês. Bom, esse A aqui, no caso, vai continuar sendo o número de massa, tá? Isso aqui não vai se alterar. O A vai continuar sendo o número de massa. Beleza? Então, o número de massa aqui, ó, continua sendo o 60. Tá? Agora, vamos lá. O 24, ele vai estar relacionado, no caso, apenas ao número de prótons, né? Então, o número de prótons vai ser igual a 24. Porque, olha só, o número de elétrons não vai ser 24. O número de elétrons vai ser, no caso, olha só, vamos pensar. Se uma carga positiva anula uma negativa, então, olha só, a gente tem 24 cargas positivas. Se a carga total do átomo é mais 1, significa que a gente tem uma carga positiva a mais que carga negativa. Então, a gente vai ter aqui, ó, 23 elétrons. Beleza? Então, ó, se eu tiver um expoente positivo aqui, ó, significa que o meu átomo, ele perdeu. Deixa eu escrever direitinho aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó, expoente positivo, significa que o átomo ele perdeu elétrons. Beleza? Agora vamos manter a mesma ideia. Vamos colocar aqui, por exemplo, um átomo X- aqui, tá? A ideia é praticamente a mesma, só vou colocar aqui X-.
tá? Então, olha só, o número de massa vai continuar sendo o mesmo e o número atômico também, tá? O número atômico nunca se altera. Vamos ter algumas informações importantes aqui, ó. Quando eu tenho esse x menos aqui, eu tenho uma carga negativa, né? Então, olha só, o número de massa não vai se alterar nunca, o número de massa vai ser 60. O número de prótons também não vai se alterar nunca, vai ser igual aqui, ó, a 24, tá? Mas agora olha só, a carga total desse átomo é uma carga negativa de menos 1. Então significa o seguinte, que a gente tem mais cargas negativas do que cargas positivas. Como a carga no caso é menos 1, significa que a gente tem um elétron a mais do que prótons. Então, o número de elétrons nesse caso aqui, ó, deixa eu escrever, o número de elétrons seria, no caso, igual a 25. Porque olha só, eu tenho 25 cargas negativas para 24 cargas positivas. 24 positivas anulam 24 negativas. No entanto, sobrou uma negativa, logo a carga desse elemento aqui vai ser uma carga negativa, tá? Quando aparecer menos aqui, significa que é menos 1 ou 1 menos, tá? Mesma ideia. Show de bola? Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver alguns exemplos, tá? E a gente vai partir para uma parte mais específica da matéria, tá? Mas não se esqueçam disso. Os íons são átomos que perdem ou ganham elétrons, tá? E a ideia é que o número de prótons sempre vai ser diferente do número de elétrons nos íons, tá? A gente vai ver agora que quando o número de prótons é maior do que o número de elétrons, a gente vai ter um íon positivo chamado de cátion. E quando o número de elétrons é maior do que o número de prótons, a gente vai ter um íon negativo chamado de ânion, beleza? Vamos seguir com a aula. Beleza, gente? Vamos trabalhar aqui então com o primeiro tipo de íon. A gente vai ter dois tipos de íon. A gente pode ter os íons positivos chamados de cátions e também os íons negativos chamados de ânions, tá? Bom, galera, os cátions são os íons positivos. Eles são formados quando um átomo perde um ou mais elétrons, beleza? Então, vou até grifar isso para você aqui, ó. Os cátions, eles são formados quando um átomo perde um ou mais elétrons, tá? Beleza? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês para a gente discutir, tá? A gente tem aqui um total de 4 exemplos, tá? E por coincidência ou não, os 4 exemplos são metais, tá? Mais para frente a gente vai ver que os metais eles tendem a formar cátions devido a uma tendência que eles têm de afastar os elétrons, tá? Isso daí é assunto lá para a aula de propriedades periódicas, beleza? Vamos lá. Então, beleza, gente? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos determinar aqui, ó, o número de prótons e o número de elétrons antes da perca dos elétrons, tá? E depois, tá? Então, ó, vamos supor que a gente tem aqui uma seta, tá? De antes e depois, tá? Só para a gente ter aqui um embasamento. Então, vamos lá. Bom, por exemplo 1, a gente teria o seguinte, ó. Não vou nem ficar escrevendo exemplo toda hora não, gente. Vou colocar aqui só um, tá? Então, pro 1, ó, inicialmente, a gente vai ter o seguinte, que o maior número, no caso, é o 24, tá? Então, o número de massa vai ser igual a 24. O menor número, no caso, é o número atômico. No caso, vale 12. Beleza? Beleza, agora olha só, esse número atômico aqui, ó, ele determina o número de prótons e o número de elétrons, tá? Nesse caso aqui, o magnésio está no seu estado básico. Agora, quando a gente tem esse magnésio 2+, a gente vai ter o seguinte, ó, vou até puxar uma seta aqui, vou colocar aqui, ó, vou puxar uma seta aqui, ó, a gente vai ter mais ou menos o seguinte. Agora, olha só, se eu tenho magnésio 2+, o que significa? Significa que eu tenho 2 cargas positivas a mais do que cargas negativas, já que o número de massa e o número de prótons nunca se altera, tá? Então, para esse magnésio 2+ aqui, eu vou ter que o número de massa continua sendo 24, já que a massa não se altera, a massa é relacionada ao número de prótons e ao número de nêutrons, isso daí é constante, tá? O número de prótons aqui, no caso, também não vai se alterar, vai continuar sendo 12, tá? Bom, e como a gente tem aqui, ó, carga 2+, ou seja, mais 2,
né, significa que a gente tem duas cargas positivas a mais do que cargas negativas. Então significa que nesse caso aqui a gente vai ter, ó, 10 elétrons, tá? Bom, galera, uma dica para vocês aqui, ó. A carga que tiver aqui em cima, positiva, indica quantos elétrons foram perdidos. Nesse caso, a carga positiva é 2+. Também pode aparecer para você como sendo mais 2, tá? Mas a notação 2+ é mais comum, tá? Então, como a gente tem aqui 2+, significa que o magnésio perdeu 2 elétrons. Beleza? Show de bola. Vamos para o exemplo 2 aqui. Para o exemplo 2, a gente tem o seguinte, que o número de massa, vou fazer contra a cor, galera, para variar um pouco, tá? O número de massa aqui, ó, ele era 27, né, que é o maior número, tá? O número atômico, no caso aqui, ó, vai ser igual a 13, tá? E esse número atômico, ele vai indicar para a gente o número de prótons e o número de elétrons, tá? Considerando que, inicialmente, esse átomo de alumínio aqui, ó, ele está no estado básico. Mas olha só, eu grifei ele parte que não precisava, tá? Olha só, nota que a gente obteve um tal de alumínio mais 3, tá? Quando a gente tem esse cátion aqui, ó, alumínio mais 3, significa o seguinte, tá? Vou colocar aqui mais 3 só para variar um pouquinho, tá? Mas uma notação que mais aparece é a notação 3+, tá? Vou colocar aqui, ó, alumínio mais 3. O que significa esse mais 3, Eugênio? Muito simples, galera. Significa que esse alumínio, ele perdeu 3 elétrons, tá? Então, ó, o número de massa vai ser constante. Então, ó, o número de massa vai continuar sendo 27, tá? O número de prótons também é constante. O número de prótons vai continuar sendo 13. Só que a gente tem uma carga positiva ali de mais 3. Então significa que esse átomo de alumínio ele perdeu 13 elétrons. Então o número atômico ele indicava o número de prótons e elétrons. Então a gente tinha 13 prótons, 13 elétrons. Como eu perdi 13 elétrons, a gente ficou com 10 elétrons. Beleza, gente? Deixa eu escrever aqui, ó. Tá aí, ó. Vamos lá. Número 3 agora. Vamos colocar aqui embaixo mais ou menos. Tá aqui. Vamos lá. Agora eu vou resolver com verde, tá? Bom, a gente tem aqui, ó. Melhor, vou resolver com roxo. A gente tem aqui, ó, o sódio, tá? E o maior número no caso é o 23. Então, o 23 é a nossa massa, o nosso número de massa, tá? E esse 11 aí é o nosso número atômico. Como a gente sabe, o número atômico vai indicar pra gente o número de prótons e o número de elétrons de um átomo no seu estado básico. Só que a gente obteve aqui um Na+, tá? E o que significa esse Na+, Eugênio? Significa o seguinte, que ó, esse átomo de sódio, ele perdeu um elétron, tá? Então, ó, o número de massa vai continuar o mesmo, tá? Vou até escrever, ó, o número de massa continua sendo 23. O número de massa continua sendo 23. O número de prótons continua sendo o mesmo, que no caso vai valer 11, tá? E o número de elétrons, no caso, vai ser, ó, 11 menos 1, né? Então a gente vai ter aqui, ó, 10 elétrons. Beleza? Show de bola? Agora vamos para o número 4 aqui, ó, último exemplo. Beleza? Então vamos lá, número 4. Bom, agora a gente tem aqui o cálcio, né? Bom, o maior número aqui no caso é o 40. Logo, o nosso número de massa é o 40. Certo? O menor número no caso vai ser o número atômico. O número atômico no caso então vai ser 20. Tá? Esse 20 vai indicar pra gente o número de prótons e o número de elétrons. Beleza? Mas como a gente obteve isso aqui, ó, o cálcio 2+, eu esqueci de grifar aqui o sódio, estou grifando para não ficar feio, tá, gente? Bom, agora a gente tem aqui, ó, o cálcio 2+. Bom, o número de massa desse cálcio 2+, vai ser o mesmo, tá? O número de massa e o número de prótons, ele é constante, tá? Eu tô grifando isso várias vezes, gente, porque o vestibular cobra muito isso, tá? Inclusive o PISM gosta de cobrar, tá? Então o número de massa vai ser 40, tá? O número de prótons vai continuar sendo 20, mas olha só, o número de elétrons, ele vai ser dado por, olha só, a gente tem duas cargas positivas aqui, então significa que o número de prótons é maior do que o número de elétrons em 2 unidades. Então a gente vai ter aqui, ó, 18 elétrons, ó. 20 cargas positivas anulam 18 cargas negativas e ainda sobram 2 positivas.
Das 20 cargas positivas, 18 anulam com as 18 negativas e sobram 2. Por isso que a carga do cálcio vai ficar cálcio 2+, no caso. Beleza? Agora a gente vai trabalhar com os ânions, beleza? Não sai daí, a gente já volta. Beleza, gente? Vamos trabalhar com os ânions agora, tá? Os ânions, galera, são chamados também de íons negativos. Os ânions são formados quando um átomo ganha um ou mais elétrons, tá? Então essa aqui é a ideia, tá? A formatação não pegou aqui o 1, tá? Mas a ideia é essa, tá? Os ânions são formados quando um átomo ganha um ou mais elétrons, tá? Então, olha só. A gente tem aqui, ó, 4 exemplos também. A gente vai utilizar a mesma didática que a gente utilizou lá na parte dos cátions, tá? Então, ó, no exemplo 1, a gente tem o seguinte. Inicialmente, a gente tem o flúor, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o flúor. Tá? Eu não vou ficar escrevendo toda hora, porque a gente vai perder muito tempo. O maior número, no caso, é o 19. Então, 19 é o nosso número de massa. Tá? O menor número, no caso, é o 9. Então, 9 é o nosso número atômico. Tá? E esse número atômico determina o número de prótons e o número de elétrons para a gente. Mas, como a gente obteve aqui, ó, o flúor 1-, tá? Que é o mesmo que flúor na menos 1, tá? Olha só, o número de massa não vai se alterar. Então, o número de massa vai continuar sendo o 19. Tá? O número de prótons também não vai se alterar, tá? Nunca se altera. O número de prótons vai continuar sendo o 9. Só que o número de elétrons, olha só. O número de elétrons, olha, a gente tem uma carga negativa aqui então, aqui em cima, de 1. Tá? Significa que a gente tem 1 elétron a mais do que prótons. Então a gente tem aqui 10 elétrons. Outro brisa para você. Essa carga que está aqui em cima negativa indica quantos elétrons que o átomo no seu estado básico ganhou. Beleza? Vamos para o número 2 aqui. Número 2, a gente vai ter aqui o oxigênio. Bom, o maior número aqui no caso é o 16, então 16 é o nosso número de massa. O menor número aqui no caso é o 8, então 8 vai ser o nosso número atômico. Tá? E esse número atômico ele determina para a gente o número de prótons e o número de elétrons. Beleza? Mas como a gente tem aqui o oxigênio, ânion, né? O ânion, o oxigênio, os vestibulares vão aparecer essa nomenclatura para você. Bom, o número de massa não vai se alterar, o número de massa vai continuar sendo 16, o número de prótons também não vai se alterar, vai continuar sendo 8, só que o número de elétrons vai ser igual a... Se eu tenho uma carga negativa de menos 2, significa que eu ganhei 2 elétrons, então eu tenho 2 mais 8, eu tenho 10 elétrons, tá? Vamos para o exemplo de número 3, a gente tem aqui o fósforo, tá? Bom, no fósforo a gente tem aqui, ó, o 31 e o 15, o maior número no caso é o 31, então 31 no caso é o nosso número de massa. O menor número no caso é o 15, então 15 é o nosso número atômico. Esse número atômico vai dar pra gente o número de prótons e o número de elétrons, beleza? Como a gente tem aqui, ó, o fósforo com carga negativa de 3 unidades, significa que esse fósforo ele ganhou 13 elétrons, tá? Mas vamos escrever aqui algumas coisinhas. A massa não muda, continua sendo 31. O número de prótons também não muda, continua sendo 15. Só que a gente ganhou aí 3 elétrons, então o número de elétrons vai ser 15 mais 3, vai ser igual a 18. Beleza? Agora vamos aqui para o último exemplo, tá? Que é o carbono. Vamos lá. A gente tem o seguinte. A gente tem aqui, ó, o maior número sendo 12, então 12 é o nosso número de massa. O menor número, no caso, é o 6, e esse 6 vai estar relacionado ao número de prótons e ao número de elétrons. Tá? Como a gente tem o carbono 4 menos ou menos 4, significa que esse carbono ganhou 4 elétrons. Tá? Então o número de massa continua sendo 12, o número de prótons continua sendo 6, só que o número de elétrons vai ser igual a 6 mais 4, né? Porque eu tenho 4 menos aqui, carga 4 menos aqui significa aí 4 elétrons. Então eu vou ter 6 mais 4, isso daí vai dar 10. Beleza? Então tá aí. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esse conteúdo ou qualquer outro, só mandar no grupo dos alunos, que vai ter toda uma equipe para assessorar vocês. É isso, valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.